Fala galerinha, professor Júnior de matemática. Agora a gente vai ver análise combinatória. Vamos dar uma sequencinha ali naquela parte de probabilidade, estatística, para a gente ver o que a gente pode misturar e tirar disso aqui tudo. Vamos lá, vem aqui comigo no slide para você ver. O que é análise combinatória? Então é o conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos diferentes formados por números finitos de elementos de um conjunto sob certas circunstâncias. Ou seja, um exemplo, caso queira, por exemplo, ali, quantos números de 4 algarismos são formados com os algarismos 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ou uma mulher possui 5 vestidos, 4 shorts, 3 casacos e 5 pares de sapato. De quantos modos diferentes ela pode vestir? Então a análise combinatória vai ajudar a gente a poder fazer ou a calcular isso aí mais fácil. Então olha aqui, primeiro eu começo falando ali de fatorial, tá certo? O que é o fatorial? É definido como produto deste número por todos os seus antecessores, utilizando o símbolo exclamação para indicar o fatorial de um número. Então presta atenção, 0 fatorial é igual a 1, isso aí já é definitivo. 1 fatorial é igual a 1, 3 fatorial significa isso aqui, ó, 3, 2, 1, aí você multiplica que vai dar 6. 7 fatorial, então é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicando, ó, dá 5.040. 10 fatorial, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então isso é fatorial. Você viu um número lá e tem exclamação, olha lá, ó, 2 vezes 1 é igual a 2. Então não esqueça, não confunda, isso é o básico aqui da análise combinatória. Então basicamente há 3 tipos de agrupamentos aqui que eu vou ver, que é o que? Permutação simples, né? Elementos repetidos. Eu tenho a combinação e arranjos simples, onde o arranjo ele depende da ordem da natureza dos mesmos. A ordem dos elementos aqui na combinação ele não é importante, entretanto eles são caracterizados pela natureza dos mesmos. Quer ver um exemplo? Olha aqui o caso particular de arranjo. Eu quero agrupar P, Q e R. Então P, Q e R está agrupado. Eu quero agrupar ele de diferentes maneiras. Perceba que se eu mudar a ordem, você concorda que muda aqui o meu estilo, que é PQR? Então eu tenho PRQ, eu tenho QPR, eu tenho QRP, eu tenho RPQ, eu tenho RQ e o P, RPQ. Então você percebe que o arranjo aqui, a ordem da natureza, ele depende da ordem da natureza dos mesmos, tá certo? Agora, permutação simples são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos N, vamos dizer assim, do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Vamos ver na prática para poder compreender essa parte aí. Primeiro eu vou falar lá do princípio fundamental da contagem. Uma lanchonete vende uma promoção de lanches a um preço único. Ótimo. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa existem cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Eu fiz o desenho e é mais ou menos assim. Eu tenho 3 sanduíches ali, né? O hambúrguer, o bauruzinho ali e o cachorro quente. Eu posso escolher uma dessas bebidas e consequentemente eu posso estar escolhendo 4 ali
docinhos, 4 sobremesas. Então, o princípio multiplicativo é o total de possibilidades que eu tenho aqui. Então, basicamente, eu só vou multiplicar o número de opções de sanduíche, de bebidas e de sobremesa. Sendo assim, eu tenho ali 3 vezes 2 vezes 4, ou seja, eu tenho 24 possibilidades que eu posso estar montando o meu lanche, tá certo? Então, muito simples, muito bacana. E eu começo falando ali agora da permutação simples. O que é a permutação simples? As permutações são agrupamentos ordenados onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Como assim? Então olha aqui, ó, eu tenho ali um agrupamento, tá certo? De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares. Então perceba, eu tenho aqui 6 pessoas e elas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 bancos aqui, tá certo? E elas têm que fazer a permuta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 pessoas que podem estar mudando. Então vamos supor que se eu tenho aqui a pessoa A, B, C, D, E e F. Perceba, se a F vir aqui para frente, então a A vai vir para cá, a B vai vir para cá, C, D e E. Se a E vir aqui para frente, ó, aí vai vir a F aqui, então vai ser A, B, C e D. Perceba que está mudando aí, né? Eu estou mudando, então o que acontece? Porém, as 6 pessoas ainda estão nos 6 lugares ali. Eu vou simplesmente fazer um fatorialzinho dele, tá? Porque a permutação são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eu tenho ali quantas maneiras disponíveis que aqueles 6 alunos podem sentar nas 6 cadeiras diferentes, 720 maneiras. Então, isso é a permutação simples, tá certo? Agora eu vou lá para a permutação com elementos repetidos. Tipo assim, anagrama da palavra lua, ou seja, eu volto lá no PQR, lá para você poder entender. A lua, eu posso escrever trocando as minhas letrinhas ali, 6 maneiras diferentes, né? Então eu posso pegar aqui, ó, o U, colocar lá na frente, o L aqui no meio, o A aqui no final, e assim eu vou fazendo. Então nesse caso aqui, não tem repetição de letras, não tem repetição dessas letrinhas aqui. Então o que eu faço? Simplesmente eu tenho 6 anagramas, como eu já mostrei aqui para vocês, sem fazer conta, mas fazendo a conta eu faço um simples fatorial de 3 aqui, porque são 3 letrinhas, né? Então 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 anagramas. Anagramas é o que eu posso escrever aqui pelo que eu tenho, tá certo? Então vamos lá no anagrama agora da palavra morango. Por quê? Porque aqui eu vou ter elementos que se repetem. É formado a partir de uma sequência de 7 letras, das quais 2 são iguais. Quem são iguais aqui? O meu Ozinho. Então R é elementos que se repetem, para você poder entender. Eu vou fazer um fatorial dessas palavras, dessas letras, desculpa, que são 7, dividido pelo que está repetindo. São quantas que está repetindo? 2. Então eu vou colocar 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Agora perceba uma coisa, que aqui vai começar a aumentar bastante números. E para facilitar a sua vida, você pode fazer isso aqui, ó. Na hora que você for escrever o fatorial, 7 fatorial, perceba que eu vou escrever aqui em cima. 7 fatorial é o que? 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Posso cortar esses dois. Então, o que sobrou? Basicamente, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, que dá ali 2.520. Mas se você quiser fazer a sua conta, pode fazer, pode ficar à vontade, que se eu multiplicar tudo aqui e dividir por 2, vai dar o mesmo resultado. Isso é a permutação com elementos repetidos. Bacana? Muito simples esse aí. Agora vamos lá, para compreender de vez. O anagrama da palavra Marrocos. Quantas letras eu tenho ali? Ela é formada por 8 letras, onde se repete 2, não é assim?
Então olha aqui, onde duas são iguais, o R, né, e o O. Então eu tenho duas letras ali se repetindo. Como é que eu vou fazer? Olha lá como é que eu vou montar. Eu tenho o meu fatorial de 8, que é 8 letras aqui, tá certo? Dividido pela multiplicação do fatorial que está repetindo. Nesse caso aqui é o Ozinho 1, 2, 1, 2. Então é 2 fatorial de cada. Então eu vou fazer aquela continha ali, ficando daquele jeito ali, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dividido por 2, 1, 2, 1. Ok? Posso cortar? Posso simplificar? À vontade. Tá certo? E assim eu continuo a minha conta. Então ali o meu anagrama ali, né, a minha permutação dá 40.320 dividido por 4 dá 10.080 maneiras diferentes eu posso escrever a palavra Marrocos, ou seja, trocando elas de lugares as minhas letras. Agora, e o anagrama da palavra matemática? Então, quantas letras eu tenho ali? Mesma coisinha, né? É formada por 10 letras, da quais agora M eu tenho, são 3 letras, né? Então o A eu tenho 3, na verdade, o T eu tenho 2, e assim eu tenho o que mais ali? O M eu também tenho 2. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Olha lá, eu vou pegar aquelas que se repetem, jogar lá no denominador, multiplicando elas, fazendo o fatorial delas. Então o M, 1, 2, tá aqui. O T, 1, 2, tá aqui. O A, 1, 2, 3, tá aqui. Então 10 fatorial, porque é a quantidade de letras que eu formo a palavra matemática. E assim vamos fazer a continha. Olha lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Igual eu falei, gente, pode pegar aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, fatorial. Você pode vir aqui, ó, e cortar, tá vendo? Então vamos fazer a continha, continuando a pontinha aqui. Isso é para simplificar, ajudar. Então a minha permutação ali da palavra matemática, o anagrama ali, eu tenho aí 151.200 maneiras de escrever a palavra matemática, trocando elas de lugares, tá certo? Então o exemplo, quantos anagramas são possíveis formar com a palavra casa? Então ela possui 4 letras, né, e 2 vogais que se repetem, que é o Azinho. Então olha lá, simples, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Fazendo a continha, eu tenho aqui que a minha permutação é 12. Se eu fosse fazer e mostrar para vocês, seria basicamente isso aqui, ó. É trocando as palavras ali, as letras, né, de lugar. Então eu escrevi casa, aí eu peguei o A, troquei com um Czinho aqui e fui fazendo as minhas repetições, o meu anagrama, achando aí 12. Ok? Muito simples, muito bacana. Agora vamos para o próximo aqui. Eu já entro em arranjo simples, que é dado por essa fórmula aqui, tá certo? Onde N é o número de elementos e P a posição do agrupamento. Lembrando que a posição ele tem que ser menor ou igual ao número de elementos. Bacana, bem simples. Olha aqui então, de quantos modos 5 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 3 lugares. Percebe que deu diferença aqui? Lá eu tinha 6 lugares e 6 alunos. Agora aqui eu tenho 5 pessoas e 3 lugares. Então eu vou meter aqui para vocês um arranjo simples. Então olha lá, N fatorial dividido pelo N menos P. Quem é o N? N é o número de elementos, P é a posição, né, do agrupamento lá. Então fica 5 fatorial. Quem que é o número de elementos? Pessoas. Quem que é a posição? É o lugar. São 3 lugares lá no sofá. Então fazendo essa continha, eu tenho ali o meu arranjo de 60. Então essa seria a minha resposta. Agora presta atenção. Eu tenho outra maneira de fazer. São quantos lugares? 3. Então você vem cá e coloca 3 pauzinhos aqui, para você saber. São quantas pessoas? 5. Vamos fazer começando pelo 5 ali. Quem que eu tenho? 5, 4, 3. Pronto, faz a multiplicação. Dá 60.
tá aí sem utilizar forma. É uma maneira de você utilizar os pauzinhos, tá certo? São duas maneiras que eu posso estar calculando o meu arranjo simples. Pega a quantidade, os lugares, coloca aqui e começa a fazer a multiplicação de acordo com a quantidade de elementos. Bacana? Vamos passar aqui para frente. Olha o outro exemplo. Flávia, Maria, Gustavo e Pedro estão participando de uma competição em que há premiação para 3 primeiros colocados, né? Primeiro, segundo, terceiro. Quais são as possibilidades das premiações? Então, a quantidade de participantes é 4. Então, esse é o número de elementos. A quantidade de pessoas que cada agrupamento, cada um vai ser premiado é quanto? 3, porque é do primeiro ao terceiro lugar. Um vai ficar de fora. Então, o que acontece? Arranjo simples, olha lá para vocês verem. Aqui, nesse caso, vai alterar. Perceba que os elementos, eles alteram a minha resposta, né? Flávia pode ganhar, Maria pode ganhar, Gustavo pode ganhar. Gustavo pode ficar de fora, então faça um fatorial, substituindo eu tenho ali, então 24 seria as possibilidades de premiações. Bacana, muito simples. Olha aqui agora, a ordem dos elementos é muito importante. No arranjo, a ordem dos elementos é muito importante. Na leitura do exercício você consegue identificar isso aí. Um exemplo. Quantos números com 2 algarismos distintos podem ser formados a partir do conjunto 2, 4, 6, 8 e 9? Ótimo! A primeira pergunta a ser feita é o que? A ordem dos elementos é importante? Então, olha aqui. É importante a ordem desses elementos? Nesse caso, a ordem é importante sim. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Arranjo simples. Jogo lá na minha fórmula. Olha lá. Arranjo de 5 e 2, né? 5 é um número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Percebeu? E 2 é o que? 5 menos 2, né? Eu tenho aqui número de elementos. E como ele quer 2 algarismos, tá aqui a meu agrupamentinho ali para você poder utilizar e fazer a sua operação que ele se pede. 5 menos 2 dá 3, fatorial, né? 5 fatorial lá em cima, posso usar isso aqui, ó, 5, 4, 3 fatorial, né? Não esqueça, posso cortar, então você vai ver que vai dar praticamente a mesma coisa. Olha lá, 5, 4, 3, assim eu tenho que a minha possibilidade aí dos meus conjuntos é de 20, ok? Muito simples, muito bacana. Então, arranjo, você vai olhar o que? A ordem dos elementos é importante, se ela vai alterar ou não, tá certo? Continuando aqui, nós vamos lá para a combinação, e a combinação é dada por aquela forma onde o n fatorial dividido pelo p fatorial vezes n menos p fatorial. Onde n é o número de elementos, você já sabe, o p é a posição, é o agrupamento. Aqui, a posição ele tem que ser menor ou igual ao número de elementos. Também muito simples de você identificar. Presta atenção. Quantos trios com Ana, Bia e Carla posso obter dispondo de 5 pessoas? Vamos imaginar que existe 5 pessoas, mas eu quero fazer o trio com Ana, Bia e Carla. Então, vamos lá. Ana, Bia e Carla. Vamos lá, tem mais o João aqui, sei lá, e outra pessoa. Então, tem 5 pessoas. Eu quero formar um trio aqui, ó, com essas 3, com a Ana, Bia e Carla. Então, presta bastante atenção. Ana, Bia e Carla, Bia, Carla e Ana. Formei um trio, não formei? Então, a ordem aqui, presta atenção, a ordem alterou os meus fatores? Não, porque de todo jeito saiu as 3. Eu só quero que seja Ana, Bia, Carla. Não me interessa se ela vai ser primeira, se ela vai ser segunda ou se ela vai ser a última. Então, nesse caso, eu só preciso fazer uma combinação. Entendeu? Então, a combinação quem? É 5 pessoas, tá certo? Com 3 diferentes... São 5 pessoas, que é o total, né? Porém somente com 3 elementos que eu quero fazer essa combinação. Então, assim eu substituo 5, 4, 3 fatorial, né? Vezes 2 fatorial,
fazendo essa continha aqui, eu tenho ali que eu vou achar uma combinação de 10 aí para poder achar esse trio meu aí com Ana, Bia e Carla, tá certo? Muito simples, muito bacana. Você só vai observar se a ordem dos elementos não altera combinação, tá certo? Se ela alterar, vai ser lá no arranjo que você vai calcular, é uma dica que eu dou. Então a ordem dos elementos aqui, ela é irrelevante, ela não me interessa, tanto faz, tá certo? Nesse caso você vai sempre utilizar a combinação. Olha aqui, João está fazendo a mala para viajar e vai levar 2 bermudas, sabendo que ele dispõe de 5: azul, preta, branca, marrom e listrada. De quantas formas diferentes ele pode escolher as bermudas? Então vamos lá, vamos identificar para você. Eu tenho quantos elementos aqui? 5. Eu tenho azul, preto, branco, marrom e listrada, tá certo? Então eu tenho um agrupamento. Quais são os agrupamentos que ele tem? 2 bermudas que ele pode fazer. Ele vai fazer ali um agrupamento com essas 2 bermudas. Então o pezinho é 2. Então substituindo aí, eu vou ter o que? 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. E fazendo essas continhas, fazendo essas continhas, eu vou achar aqui que eu vou ter 10 formas diferentes para poder escolher essas roupas aí, né, essas bermudas dele aí, tá certo? Vamos aqui, deixa eu apagar. Probabilidade e análise combinatória. Eu estou juntando tudo agora para a gente ver onde é que eu posso usar. Ele permite analisar ou calcular as chances de obter determinado resultado diante do experimento aleatório. Então, ou seja, são os exemplos, as chances de um número de sair de um lançamento de dados ou possibilidade de ganhar até mesmo na loteria. Então, lembrando da minha probabilidade, lembra lá, é o que eu quero pelo que eu tenho, entendeu? Tá aqui, ó, probabilidade o que eu quero pelo que eu tenho, e eu vou misturar com a combinação, porque nesse caso aqui eu vou precisar combinar alguns valores. O exemplo mesmo é a Mega Sena. Qual a probabilidade de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega Sena fazendo uma aposta mínima, ou seja, apostar exatamente nos 6 números sorteados? Então aqui eu tenho que primeiro fazer o que? Uma combinação de números. Eu tenho quantos números que eu posso escolher? Ali você percebe que são 60 números, então são 60 elementos. São quantos agrupamentos que eu tenho que fazer? Quantas posições que eu tenho que escolher? São 6 números. Então, primeiro eu vou fazer uma combinação. Quantas combinações eu posso fazer? E assim eu utilizo a fórmula da combinação, que é n fatorial dividido pelo p fatorial, n menos p fatorial. E assim eu tenho lá 60 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 60 menos 6. Olha que conta gigante vai dar. Então eu tenho uma combinação de 60 em 6, 50 milhões ali, ó, 0,63 860 mil, né? Então, cara, muita combinação que eu tenho para poder acertar algum número na Mega Sena. Agora, qual que é a chance de eu ganhar? Isso aqui é uma combinação. Você tem que fazer isso ali de cartelinha para poder tentar acertar. Agora eu vou ver a minha chance de ganhar esse negócio aí. Então a probabilidade é o que? É o que eu tenho pelo que eu quero. Então são casos favoráveis divididos pelos casos possíveis. Então qual que é o caso favorável a mim? Uma pessoa que sou eu. Qual que é as possibilidades que eu tenho? Esse número grande todinho aqui. E fazendo essa divisão entre 1 dividido por esses 50 milhões aí, o que eu vou ter? 0,0000002% de chance de ganhar na Mega Sena. Tá certo, galerinha? Existe, é pequena, mas existe. Vamos lá. De quantos modos diferentes posso separar 10 bolinhas de cores distintas, colocando 2 bolinhas em cada saquinho, no total de 10 bolinhas
total de 10 bolinhas, total de bolinhas é 10, que ele já falou. Quantidade de bolinhas por saquinho, 2. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer uma combinação, porque não me interessa a ordem do negócio aí, entendeu? Porque tanto faz, eu só tenho que colocar elas nos saquinhos. Então eu vou usar a combinação 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Então eu tenho aqui uma combinação de 45. Então eu posso colocar 2 bolinhas em cada saquinho aí. Eu tenho uma 45 combinações, são 45 modos diferentes de separar essas 10 bolinhas aí em cores distintas. Tá certo, galera? Então deixa eu ver aqui, pagar aqui um resumão para o Enem, que você for fazer uma prova de vestibular. Olha aqui, eu tenho os resultados. Se a ordem importa, eu tenho arranjo, tá certo? Se a ordem não importa, eu tenho a combinação. É isso aqui que você vai utilizar. Quando o número de elementos é igual ao da posição lá, né, do agrupamento, você tem a permutação. Você tem a permutação simples e você tem a permutação com repetição. Agora, se o número de elementos for maior, você tem aqui a com repetição, tá certo? Que é só pegar o seu número de elementos e elevar ao seu número de permutação lá, de agrupamento, né? E tem o arranjo simples, que é essa fórmula, é a mais utilizada, tá certo? Galerinha, esse é o resumão do Enem para vocês, muito simples. Anotem isso aí e perceba naqueles detalhes que eu falei sobre o arranjo e combinação, tá certo? Que eu tenho quase certeza que você vai sair bem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que eu tenha ajudado a vocês e até a próxima. Valeu!